Boa noite a todos. Boa noite, Rabino. Foi um prazer ver todos. Boa noite, Rav-Sami. Boa noite. Boa noite, Narifka, Chaim, como vai? Tudo Olá, bem? Rabino, Shabbat Jacques, Tov. tudo bem? Temos o prazer de ter aqui o presidente da comunidade judaica do Amazonas, né? Presidente, eu chamo sempre ele de presidente, porque ele é um grande líder comunitário, espiritual, de longa data. Ele é bem humilde, vai dizer que não é, mas a gente sabe que é. O nome dele é a biografia, e é um prazer tê-lo aqui conosco, viu, seu Isaac Dahan. Ele é realmente uma das grandes forças históricas. Ela falou para a filha, é o nosso primo aí. Ei, Samuel, só falta ouvir. רק חזן, רב. עכשיו רק חזן. עכשיו רק חזן, זה הכי חשוב. כבודו מתפלל לקדוש ברוך הוא, fala com Deus, isso é o mais importante. Bom, mas vamos lá. Eu terei que para facilitar a nossa comunicação, né, da aula, eu vou mutar todos, né, como eu tenho feito, e deixar para depois, então, a entrada dos senhores para fazer comentários, perguntas, enfim, da melhor forma possível. Tá? Então, vou mutar todo mundo. Pronto. Aí estamos, Shavua Tov Umvorach. Esta semana, uma semana muito importante para nós. Nós estamos em Israel, nossas atenções voltadas, aqui no Brasil também. Então, muito do que vou falar aqui vai ser de fato, né, algo que vai ter a ver com a nossa atualidade. Por incrível que pareça, né, nós sempre quando temos a Torá e a gente quer estudar a Torá, então a gente vai ter sempre importantes ensinamentos da Parashá, e eu acho que é importante a gente ter a noção exata do que a Parashá sempre nos diz. Como os nossos sábios ensinaram, Deus fala conosco? Pergunta. Deus, sim, fala conosco. Mas, Rabino, onde ele está falando que eu não escuto? É só ir na sinagoga e ouvir o que a Parashá está dizendo. Quando a Parashá do sábado é lida, Deus está falando conosco. E a capacidade do texto da Torá é atemporal. Ela não foi escrita para um determinado momento histórico ou para uma determinada geração. Porque se fosse assim, seria um escritor humano, que tem as suas obras, ainda que muitas delas sobrevivem, né? Todas as transformações do tempo, clássicos da literatura, da filosofia, mas a Torá está infinitamente em outro patamar. A Torá foi escrita por Deus. A autoria divina, ela não é temporária, ela não ela não possui prazo de validade. A Torá, ela tem essa capacidade espetacular de como se tivesse agora acontecendo os episódios. E é o que vou falar hoje. Se me permitem, serei bem objetivo. O nosso tema hoje do Rav Chaim Benatá, do Or HaChaim HaKadosh, é se a discórdia, como ela surge. E tão presente na política do Brasil, tão presente na política em Israel,
e vou ficar aqui só com esses 2 lugares, porque são os 2 lugares que nós temos mais relações, né? E vamos falar sobre isso. Eu estou, nesse momento, só me acenem com um polegar. Vocês estão vendo a tela que eu passo do título da aula? Sim? Ok. Então, eu vou seguir. A intenção da Torá, diz Rabi Haim Ben Atá, foi revelar o fundamento da revolta de Cora. Pois poderíamos perguntar, como foi que entrou na cabeça de Cora a ideia de opor-se a Moisés? Sinceramente, como é que passa na cabeça, né, de uma pessoa se opor a Moisés? Agora, assim, por tudo que Moshe fez até então, até aquele período, um povo todo escravizado, aprisionado, seja pelo Império Egípcio, ou seja pelas suas fraquezas espirituais, fraquezas pessoais, fraquezas físicas resultante de uma escravidão, resultante de uma humilhação. Vem uma pessoa, em nome de Deus, tira todo um povo, através de Nissim Veliflaot, atravessa o Mar Vermelho, entrega um sustento para uma nação inteira, seja no abrigo, seja na roupa, seja no alimento, seja no consumo de líquido. E aí vem um cidadão, uma pessoa, e que nós já vamos ver quem é esse Cora, e se opõe a Moisés. E aí, claro que o Rabi Haim Ben Atá diz o seguinte, a intenção agora é nos ensinar o fundamento dessa revolta, e por isso chamamos o nosso título A Discórdia Como Nasce. E vocês vão ver que grandes barulhos da história nascem por questões chulas, questões sem nenhuma substância, zero, bobagens, mas fazem tanto barulho, gasta-se um dinheiro em tanto sobre a discórdia, ou pela discórdia, ou consequências da discórdia. E a Torá diz, logo no início da Parashá, Vaikar Korah, e pegou Korah, filho de Tzar, filho de Kehat, filho de Levi, e Datã virá, e levantaram-se diante de Moshe com 250 homens. É óbvio, que quando alguém quer fazer uma besteira, nunca faz sozinho, né? Então, a gente sempre, eu que venho dos corredores da escola, né? Aluno, quando apronta, nunca apronta sozinho, né? Ele leva e sempre fala na primeira pessoa do plural. Nós pensamos, sempre assim. Korah tinha uma ideia, mas qual é a ideia dele? Não sabemos ainda. Eu sei que ele levantou-se diante de Moshe, assim está escrito, né? Lifnei Moshe, mas, na verdade, contra Moshe. Aí, o que me chama a atenção no texto, nós que estamos acostumando já a estudar os comentaristas da Torá, é o verbo vaikar Korah, e pegou Korah. Eu pego o objeto, e peguei agora o meu celular, eu peguei um livro, e pegou Korah. Pegou o quê? O que ele pegou? Vaikar. E depois, a linhagem do Korah, a Torá fez questão de trazer o currículo, né? O Yichus, a árvore genealógica do nosso cidadão, que não é um simples cidadão. Ele é filho de Itzar, filho de Kehat, filho de Levi, e ele, supostamente, consegue levar 2 personagens que a Torá faz questão de citar o nome, Datã e Aviram,
e depois ainda tem mais 250 homens, e aí eles vão a Moshe. Então, essas perguntas elas serão feitas, né? O verbo pegar, a árvore genealógica do Cora, o que não fez com Datan e Aviram, e tampouco com os 250 homens, e a estratégia de fazer uma revolta contra Moshe sem sabermos aqui qual é o intuito dele, qual é o problema dele. Porque se há um problema, nós queremos saber qual é o problema, né? Então, qual é o tema do debate? Qual é o tema da resistência? Qual é o tema da revolta? Então, vamos lá respondendo os questionamentos levantados. Então, qual o significado e pegou Cora? Vaikar Cora. Rashi, como é de costume, também deste pensador, Ebihaim Benatá, citar aqueles que o antecederam. Ele diz, Rashi, Vaikar Cora, ele pegou a si próprio para um lado da discórdia, com o objetivo de discutir o sacerdócio. O sacerdócio foi dado para Aharon, irmão de Moshe. Se vocês prestaram atenção, Cora, no fundo, era da família de Moshe. Cora era primo de primeiro grau de Moshe Rabbeinu. E ele queria discutir por que o sacerdócio foi dado para o Aharon. Para isso se faz todo um barulho. Porque ele e não eu. A temática não parou ainda na história da humanidade. Porque ele e não eu. Quem acompanha um pouquinho, sem ser cientista político, o que acontece em Israel é de qualquer coisa que nós precisamos pensar. Como que, eu disse isso na sinagoga, no Shabat, como é possível que Am Israel, com as suas 12 tribos, e que vamos transformar as 12 tribos em opiniões diversas de um povo, religioso, laicos, direita, esquerda, para encurtar, citarei só esses, como é que eles não conseguem fazer o governo? E é preciso trazer Mahmoud Abbas para fazer o governo. Por quê? Porque existe discórdia. Porque quero discutir o sacerdócio. Quero discutir quem é o número 1. Você não. E por que não eu? E aí nós vivemos algo surreal na história de Israel desde a sua fundação. Um primeiro-ministro com 6 mandatos. É algo surreal. E se vocês me perguntarem, e aí, Rabino, continuarei rezando pelo Estado de Israel, para quem vem na minha sinagoga e sabe que eu faço, na abertura do Aron HaKodesh. Eu não rezo por política. Eu rezo por um Estado que, aliás, hoje moram meus pais, moram meus filhos, moram meus irmãos, moram meus mestres. Lá eu cresci, lá eu estudei. Então, eu rezo por esse lugar. Esse lugar é o lugar de Am Israel. Esse é o lugar de Am Israel. Quem vai estar lá na primeira fila, na segunda, na terceira, vou rezar de qualquer forma. Rezarei sempre. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que eu nunca pego um livro da Torá, uma paraxá, e não consigo extrair algo que fique só na teoria. Não, ele é prático, a Torá é divina. Parece que eu vou abrir a Torá nesse Shabat para falar o que está acontecendo hoje. E, para o Arahaim, Cora enfrentou Moshe, pois pegou pontos que suscitaria a discórdia. Aliás, senhores e senhoras,
A discórdia ela não é toda mentirosa. Cria-se uma lógica para vender o discurso. Pessoas menos avisadas, porque não estudam a Torá como se deve, caem no conto da lógica. Tem uma lógica sempre tem. Sempre tem uma lógica. E eu vou tentar trazer a lógica do Korah, e depois vocês podem usar a lógica do Bibi Netanyahu, a lógica do Yair Lapid, a lógica do Bennett, a lógica, enfim, de todos os outros, que bons rapazes, bons pensadores, mas todos eles, todos, sem nenhuma exceção, fazem parte do capítulo da Parashat Shavua. Sobre isso, eu não tenho dúvida. Não quero trazer os nomes aqui do Brasil, né? Para variar, eu poderia substituir os nomes, né? Botar outros nomes, vai dar certinho, tudo igual, tudo igual. Prefiro ficar com os de Israel. Ele diz o seguinte: olha, Moshe, olha o discurso lógico dele. Seu pai era pai do Korah, tá? Olha, o meu pai, quer dizer, o seu pai, né, o Korah, era Itzhar, o segundo filho mais velho de Kehat, do avô. Filho de Levi, bisavô. Filho de Yaakov, tataravô, tá? A tribo mais ilustre de Israel. Afinal de contas, da tribo de Levi vem o próprio Moshe Rabbeinu. Nenhuma das outras tribos vai o desafiar quando ele fosse interpelar Moshe. Por quê? Porque ele é da família. Deve ter aí alguma coisa entre eles lá. Tribo da Levi é o tribo da liderança. Por essa razão, ele pegou Datan e Aviram, pegou para defender a lógica. Porque como Datan e Aviram eram os filhos da tribo de Reuven, e Reuven era a tribo tão importante como, porque era Reuven o filho mais velho de Yaakov. Então, o que ele fez? Ele fez um discurso político com uma lógica, mas só para sustentar a vaidade do poder. Não tem nada, tudo vazio. Quero ser líder de Israel com 250 homens no meio de um povo de 6 milhões de pessoas. Pronto, eu vou ser primeiro-ministro com 6 mandatos de deputados. Pronto, eu vou fazer uma lógica. Qual a lógica? E aí a gente já vai ver que o discurso vai se afunilando, a lógica vai ganhando, e ele consegue dizer que a razão da discórdia, segundo os escritos do Rashi, a eleição de Elisafan, que é filho de Uziel, como presidente da tribo, não seguiu a ordem dos filhos mais velhos. Eu vou fazer aqui umas setinhas que vocês vão entender rapidinho do que eu estou falando. Olha, Kehat teve 4 filhos, vocês estão vendo aí na frente. O primeiro, o mais velho, é Amram. De Amram nasceu Aharon, que foi o sacerdote. Moshe Rabbeinu era o líder. Korah vinha logo em seguida, era o filho de Itzhar. Mas Moshe Rabbeinu pulou os filhos de Itzhar, pulou os filhos de Hebron e elege Elisafan, filho de Uziel. Então, Korah usa este argumento, usa uma lógica, vende uma camada de coerência para justificar o que ele mais quer, que é o poder. Ele quer o poder. Não tem nada. É só vaidade. Não possui nenhuma substância aqui de conteúdo no discurso. Você elegeu o Aharon porque ele é o mais velho? Esse vai ser o critério? Então, como é que você agora, para eleger o presidente da tribo, que é mais um cargo, você elege Elisafan, que é o filho do caçula? Eu não estou entendendo o que você está fazendo aí. Você, na verdade, o que você está fazendo
centralizando o poder, e aí começa a instigar a incoerência, né, que Moshe Rabbeinu faz nas decisões que vão causar essa revolta em cima do Korah. Então, fazendo coro ao Rashi, ora, Haim HaKadosh, ele vai agora se debruçar nisso, nessa razão, né? Como se monta um discurso para jogar a discórdia adiante. E aí, na página 276 do nosso livro, né, vocês vão ver, se você, Moshe, tivesse achado que o correto fosse nomear o filho mais velho, como fez o sacerdócio com Arão, filho de Amram, primogênito de Queat. Então, você deveria ter nomeado a quem? A mim, como presidente. Por que você concedeu ali Safá na posição de Nassi? Tem que dar um lenço para ele chorar um pouquinho, né? Então, nós estamos assistindo à briga do poder, à vaidade, à discussão de ego. E aí, como Korah não foi designado presidente, obedecendo o critério do mais velho, então ele questiona também o sacerdócio de Arão, também é questionável. Então, você fica escolhendo quem você quer? Como é que é esse negócio? Não, então vamos fazer um impeachment do Moshe Rabbeinu, mas com quantas pessoas? Com 253 pessoas, no meio de 6 milhões de pessoas. Moshe Rabbeinu, ao assistir isso, vai pôr al panav. Moshe Rabbeinu ficou arrasado, porque ele não estava entendendo, né? Ele não estava entendendo todo o barulho que ele estava fazendo, a discussão, e isso, e a lógica do discurso, e aquilo, e ele simplesmente caiu o queixo, né? Caiu de queixo para o chão. Ele ficou surpreendido, decepcionado. Ora, seria difícil entender que Moshe definia de acordo com o desejo de Hashem? E sabe, eu vou falar muito sobre isso, que com todo o respeito, né, eu vou fazer, claro, associações, né, que a Torá permite. Porque, veja, eu não posso estudar um texto divino achando que aquilo é só para me contar a historinha do passado. Não. Então, eu não estou dando o sentido sagrado do texto. O sagrado quer dizer, ultrapassa o tempo. Sagrado significa ensina a você. Senão não estaríamos reunindo aqui com esse esforço total, magnífico de vocês, estarem aqui toda segunda-feira ouvindo uma literatura antiga. Não, vocês não estão ouvindo uma literatura antiga, vocês estão ouvindo uma literatura viva, uma literatura sagrada. E o Arahaim continua. Na lógica de uma discórdia, se você insiste que uma função de prestígio deve ser concedida a um filho mais velho, por que então dá o sacerdócio aos levitas, e não a Rubem, primogênito de todos os irmãos? Daí ele trouxe o Datan Vaviram, instigou neles um argumento lógico, Datan Vaviram, vamos nessa, vai que sobra para nós, né? Vai que a gente ganha o poder, com 2 votos. Quem sabe? Um é primeiro-ministro com 6, ele poderia ser com 2. Tudo é possível. E, de fato, este raciocínio permeia os escritos do Arahaim HaKadosh por coincidência nessa semana. É uma coincidência? Né? É uma coincidência ou é uma intencionalidade do texto? No Pirkei Avot, capítulo 5. Toda discussão por amor aos céus, isso é um termo usado em Ivrit, Leshem Shamayim, terá um resultado duradouro. O que quer dizer discussão por amor a Deus terá um resultado duradouro? Quando você tem opiniões diferentes, mas opiniões com conteúdo, com substância, que se discute o tema e não a pessoa, defende-se a sua ideia não ofendendo o outro,
Essa é uma discussão duradoura, que significa as opiniões serão eternas, prosseguirão, seja nos escritos, ou seja até mesmo nos seus discípulos. E quando não tem esse amor, ou seja, não é Leshem Shamayim, então não vai ter resultado duradouro. E qual é a discussão com amor? Hillel e Shammai, duas escolas, dois rabinos, divergiam. Até hoje, nós falamos com respeito de Hillel, com respeito do Shammai. E qual é a discussão sem amor? A discussão de Korah e toda a sua facção. Vocês sabem que aqui ficou o Korah, querendo ou não, eternizado também, né? Ele ficou eternizado. Aí a eternidade, né, do capítulo de Korah é justamente para ensinar a nós não sermos como ele, né? Não reproduzimos, não podemos reproduzir esse comportamento, mas, pelo visto, os dois países que nós temos mais proximidade, seja Israel, seja Brasil, nós estamos vivendo a discórdia, né? Infelizmente, por questões políticas, por questões de poder, por questões de vaidades, por questões que não têm substância, são coisas que não nos fornecem absolutamente nada de interessante, ou seja, não terá um resultado duradouro. O nosso grande mestre, Hafetz Haim, início do século passado, escreveu: a discórdia é o que há de pior em nosso mundo. O que há de pior. E a conclusão que eu posso ir chegando, né, indo para o término do nosso encontro, é o seguinte: a discussão de Korah e toda a sua facção, para ensinar que quando há discórdia, não há discussão com Moshe. Eu queria me ater nisso. Qual é a mahloket leshem shamayim? Mahloket com amor, que vai ter resultado duradouro. Hillel e Shammai. Então, Hillel pode dizer kasher, Shammai pode dizer não é kasher. É nítido que a discussão está entre Hillel e Shammai. Mas quando a gente vê, e qual é a discussão que não tem amor e que não será duradoura? O texto talmúdico do Pirkei Avot diz Mahloket Korah va'adato, e a sua facção. Mas espera um minuto, discussão tem que ter um oponente, tem que ter um oponente. Cadê o oponente? Por que o Talmud não cita o oponente da discussão do Korah? É muito simples, porque aí já não é mais discussão, é discórdia. Quando há discórdia, não tem oponente. Não tem oponente. Isso é uma discórdia. Isso aqui é uma raiva. É uma raiva jogada para fora, transbordando. Não tem nada. É só veneno. O que o Korah fez foi veneno. Então não há discussão com o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu discute ideias, discute debates. Ele discute opiniões, fundamentos. Não tem fundamento. Não tem fundamento, Korah está discutindo sozinho com a facção dele, com a tribo dele, com os amigos dele, e etc. Então, Korah, na liturgia do texto talmúdico, corretíssimo dizer que quando há discórdia, não há mais discussão. E o que tem? Só veneno. Veneno de vaidade e de ganância de poder. Lá em Israel, um primeiro-ministro com 6 mandatos. E aqui, uma bagunça geral. Uma bagunça geral, veneno para tudo que é lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para tudo que é lado. Então, nunca vi uma paraxá da Torá tão viva, tão sagrada, como a paraxá que vamos ler nesse sábado.
Interesses outros desviam a finalidade de uma discussão com honestidade intelectual. Porque Hillel e Shammai discutiram, sim, mas discutiram com honestidade intelectual. Eles tinham uma opinião, defenderam a sua opinião, com respeito à divergência. Não há nenhum lugar que Hillel e Shammai distratou o outro ou fez campanha de derrubar Hillel. Não, fica. Aliás, quero me ater nisso também, na figura de Hillel e Shammai, tão importante para nós que trabalhamos em comunidade, trabalhamos com pessoas. Perguntou o Talmud, por que a lei ficou definida como Hillel? O Talmud em Masechet Eruvin deu duas justificativas. Por que Hillel foi definido como uma opinião que vai prevalecer na conduta e na prática dos preceitos judaicos? Disse o Talmud, primeiro, porque ele é mais amável e flexível. Shammai era mais rígido. A amabilidade e a flexibilidade de Hillel é a conduta que todo chefe espiritual, político, administrativo deve ter. Maleabilidade e flexibilidade até onde a lei permite, obviamente. Essa é uma primeira explicação. A segunda explicação, por que Hillel foi escolhido como a opinião que vai prevalecer na prática do judaísmo? Porque quando Hillel defendia a sua tese, primeiro apresentava a tese do colega e dizia, o meu querido amigo Shammai falou A, B, C, D. E eu queria discordar, porque no A e B até estou de acordo, mas no C e D, penso eu diferente, assim. Diz o Talmud, um homem que é capaz de descrever a opinião do outro, sem errar, sem deturpar. Ele não mudou o que o Shammai disse. Disse direitinho, aliás, o Shammai viu os textos, olhou, ele realmente entendeu o que eu falei. E mesmo assim, ele divergiu. E fez com respeito à opinião do outro. Este merece ser o condutor da prática e do pensamento do povo judeu. Hillel e não Korach. Hillel e Shammai citado. Korach contra quem? Não sei contra quem. Porque era tanta discórdia, era tanto veneno, que era ele e a facção dele. Não tem mais ninguém. A discussão de Korach e sua facção, portanto, era contra a Torá, mas não contra Moshe. Apesar que ele queria o cargo e tal, a gente tira ele. A gente tira, não pode durar uma opinião dessa, porque é contra a Torá. O movimento de Korach, no nosso entendimento, olhando o Rashi, olhando o Or HaChaim HaKadosh, a gente chega à conclusão que Korach liderou um rompimento e não um movimento. Porque quando a gente fala de movimento, a gente fala de Hillel e Shammai. A gente fala de opiniões que têm a sustentabilidade, que têm a respeito de ambas as partes e que realmente, por uma opção, né, fundamentada no A, B, C, D, ele diverge do E, F, G. Mas Korach não tinha opinião de nada. O assunto dele era vender um discurso com uma certa lógica e pegar o poder. É isso que ele queria. O que ele quer é um poder. Então, como eu disse, Korach, então, ele acaba rompendo e não fazendo um movimento. Se fosse um movimento, ele falaria Mahloket Korach ve Moshe, mas não está assim citado no Talmud. Korach va'adato. Quer dizer, ele
com a sua facção, rompem com o judaísmo. Eu daquilo e tive a oportunidade de falar uma aula específica sobre isso em São Paulo, fui até o Rio de Janeiro falar sobre isso, fui até Porto Alegre e falei sobre isso, o que é um movimento judaico e o que é um rompimento judaico. São coisas diferentes. Né? Há um rompimento quando você não está discutindo o tema fundamentado no valor judaico, você está discutindo o tema aí, que não é nosso esse. Então, isso aqui é um rompimento, você está querendo dizer que isso é judaico, mas isso não é judaico. Você tem outros interesses. Por exemplo, os caraítas, né? Dentro desse espírito, é um movimento judaico? Não, é um rompimento judaico. Porque não há fundamento nas argumentações que eles trazem. E o que eles queriam? O que eles queriam, os caraítas, como Cora? Eles queriam o poder. Eles queriam tirar o Sanedrim da condução da história judaica. Aliás, toda a discussão hoje, se o rabinato de Israel vai ser rabinos da linha religiosa ou não, não tem fundamento a discussão. A discussão é poder, não tem mais nada. Estamos discutindo Parashat Korah, versão 2021. Né? Então, muito atenção nessa Parashá, essa Parashá que será lida nesse sábado. Né? Eu penso que o Talmud definiu Korah da seguinte forma: Korah e sua facção, sempre ali é citado assim, né, porque ele não teve oponente de opinião, porque ele não veio com opinião fundamentada, ele veio só com a ganância do poder. Então, eles não terão Olam Abá, isso está escrito no Talmud Sanedrim. E, de fato, a Torá diz que a terra cobriu-os, né, foi vamos dizer assim, uma mortandade dessa turma de forma milagrosa, a terra abre, engole as pessoas e volta, né? E aí desapareceram da congregação, aquele grupinho foi embora. Mas a própria Torá diz que os filhos de Korah não morreram, né? O Bnei Korah não meto. E se a gente pegar o livro Tehilim, está cheio de salmos, capítulos de salmos, Bnei Korah, está cheio. Não parei para contar, mas tem vários. E aí, não ainda esquecendo do Datan Vaviram, que segundo o Orahaim, segundo ele, os maiores responsáveis da discórdia foram Datan e Vaviram. Por isso Moshe mandou chamar eles, e a Torá menciona que a terra tragou os irmãos e, ora, os irmãos, Datan e Aviram. Assim, ele chama os irmãos, Datan e Aviram. Eu acho que quem lê a Parashá vai perceber algo muito triste, porque se você discute, você vem para o debate. Moshe chamou Datan e Aviram e eles falaram, Lo na'ale, não vou ir. Arrogante. O que eles queriam era o barulho. No Tehilim que eu mencionei, dos filhos do Korah, fica provado que os filhos do Korah fizeram tchuvá. Aliás, o Midrash conta que quando a terra abriu, os filhos falaram Moshe Emet, o Torato Emet. Vamos parar, fizeram tchuvá e não caíram mais para dentro da terra. Os filhos podem mudar o eixo de uma conduta errada do seu próprio pai. Então, os filhos de Korah fizeram tchuvá. E aí, eu cito o capítulo 42 do Tehilim, ao mestre do canto, né, Lamnatsea lemaski livnei Korah. E aí, como um cervo que anseia pelas fontes de água, assim minha alma
te busca, ó Deus meu. Essa é um termo muito bonito, onde os filhos de Cora queriam buscar realmente água, queriam buscar substância, não aguentavam mais ficar fazendo parte de uma facção pelo poder, do poder pelo poder. Não, eles queriam água, fonte, conteúdo, valores. Eu vou brigar exatamente pelo quê, por quê e com quem. Vou discutir opiniões, com quem, pelo quê e por quê. Temos que fazer sempre esta pergunta, porque senão vamos ser jogados num barulho que, quando você for ver, é tudo venenoso. O que a pessoa quer é o poder, né? Todos os movimentos que se dizem movimentos, analisem. Se eles discutiram ideias e conteúdos, movimento. Se eles quiseram só o poder, já não é mais movimento, é rompimento. Eles querem romper, eles querem cortar. E, infelizmente, a história mostrou, Korah não está mais aqui, Datan vai virar, não está mais aqui, as 250 pessoas sumiram, os filhos do Korah que deram a volta e fizeram a metáfora, um cerro que fica pelas fontes de água, a minha alma busca o eterno, a verdade, aquilo que alimenta a gente. Então, essa foi a ideia do encontro de hoje, né? Muito obrigado pela atenção, e aí eu fico ao dispor, né, de vocês, né, da gente conversar um pouco aqui sobre os conteúdos que foram trazidos até vocês. Muito obrigado. Boa noite, Rabino. Boa noite, senhor Jacques. Me fala uma coisa, Rabino. Pelo que nós sabemos, lá no deserto, com Moshe, com Arão, etc., o pessoal de Israel era bastante grande, era muita gente. 250 pessoas, o senhor não acha que é quantidade negligenciável? Como assim? Explica melhor. Ué, 250 pessoas, se eles eram 15 mil, ou 10 mil, ou 12 mil, não significa, digamos, um movimento muito importante. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas fez muito barulho. Fez muito barulho. Isso que é preciso ser registrado. Vocês sabem que a Guimará, a Mitziá, o cofrinho de Sedaká, que faz muito barulho, é porque tem pouca moeda. O cofrinho de Sedaká cheio não faz barulho. Korah, com 250 pessoas da Tábua Virá, fizeram muito barulho. E, às vezes, a gente faz tanto barulho, mas quando você vai ver, quantas pessoas, de quantos estamos falando? Infelizmente, os barulhentos não quer dizer que são pessoas que tenham alguma substância a nos dar. Então, de fato, a expressão do movimento, do rompimento do Korah foi grande pela audácia de se enfrentar a Moshe Rabbeinu, tão recente, de um herói nacional, profético, né? Ser enfrentado da forma que ele foi enfrentado por Korah e a sua facção, vamos chamar assim de facção. Então, é por isso que ganhou notoriedade esse capítulo na Torá. Como, às vezes, você vê que as pessoas enfrentam um outro com uma arrogância e tal, e aí, claro, você tenta arranhar o líder, você tenta acabar com ele. O Moshe Rabbeinu foi chamado de nepotista. O Moshe Rabbeinu foi chamado pelo Korah de um cara que tira as ideias da cabeça dele, ele quer mandar sozinho, ele é um ditador, vamos livrar a nossa nação dessa pessoa, e vamos isso, e vamos aquilo. Quer dizer, tudo isso
Não tinha conteúdo. Não tinha conteúdo. Pouca gente? Mas a arrogância de se questionar o líder foi muito grande. Isso ia instabilizar o povo. Ia instabilizar, e instabilizou o povo. Né? Essa é a explicação que nós podemos dar da arrogância do Cora de enfrentar o Moshe Rabbeinu. Ok, obrigado, Rabino. Boa noite, tem pergunta? Eu. Boa noite, Elvio. Tudo bem? Tudo bem, ô Bichacha? Tudo bem aí? Baruch Hashem, Rabino. Uma pergunta aí. Você foi falando e eu comecei a raciocinar o seguinte. No versículo 98, a gente termina, no Teilim 98, a gente termina Lifnei Adonai Kivó, Shpoi Taretz, Tevet Betzedek, Lebem Bem Sharim, e julgará o povo com equidade, quer dizer, todo mundo por igual vai ser julgado. Se a gente eu vou fazer um raciocínio, você me fala se eu estou errado. O terceiro patriarca Yaakov teve os filhos e gostava mais do Yosef, que deu aquela manta para o Yosef, todo mundo ficou com inveja e vendeu ele, tal, botou sangue, não sei o quê, e sumiu com o menino. Aí, teoricamente, ele era o mais espiritualizado de todos eles. Ele foi vendido, teoricamente, tem uma passagem paralela a isso, que a Diná acaba sendo estuprada, aí Simão e Levi, os outros dois filhos, fazem aquela coisa de fazer circuncisão no povo, que era o pretendente a noivo da Diná, mataram todo mundo e Jacob não gostou dessa história toda. Se Simão e Levi fizeram essa história toda, por que o Levi, o povo de Levi, foi, entre aspas, escolhido como Koanim, que eu estou querendo relacionar a palavra mérito, porque não foi Yosef, porque foi Levi, os sacerdotes, e se Simão, a tribo de Simão e Levi não pagaram pelo pecado de ter feito aquilo com aquele povo ali, de matar todo mundo ali. Quer dizer, eu achei que o Yosef era o melhor de todos, foi o primeiro que morreu, na verdade, o José foi o primeiro que morreu, e, na verdade, tudo que eu achei que ia acontecer, por mérito, não foi nada disso do meu patamar. Não estou querendo provocar discórdia, nem botar lenha, álcool na fogueira, nada disso. Hein? Só querendo explicar. Entender, quer dizer. A tribo de Levi, ela, naquele ato que você cita da Diná, foi um ato passado. Os Leviim, a partir de então, viraram pessoas, né, que começaram a ficar mais na tenda, como Yaakov era o homem da tenda, o homem da erudição, da espiritualidade. A maior prova disso é que, segundo os textos, a tribo de Levi não sentiu a escravidão do Egito. Imagina que, né, nem a escravidão do Egito eles conheceram, tamanha era a espiritualidade, tamanha era a elevação desses descendentes, desse suposto homem emocional, né, e um pouco desequilibrado do episódio da Dina, como é que os filhos, os netos, foram se moldando em cima do aprendizado da história do pai. Então, os Leviim ganharam essa característica, eles continuaram assim. A literatura diz que no pecado do bezerro de ouro, a tribo de Levi não participou. No pecado dos Meraglim, os Leviim nem foram enviados, não foi nenhum representante de Levi. Você vê que os Leviim são pessoas que estão fechados na espiritualidade para emanar luz para o povo.
Então, claro que este é o sentido também, porque se tirou os primogênitos e substituíram pelos Leviim. Então, os Leviim, eles acabaram ganhando por meritocracia o sacerdócio, né? E o Korah, voltando para o nosso amigo Korah, o Korah, que era da tribo de Levi, ele já era da tribo mas ele destoou, ele foi por interesses outros, na busca do porque ele e não eu. Essa é o título do Korah. Com relação a Yosef, aí é aquela história que a gente... É outro capítulo. Yosef e Judá, né? Que o Mashiach tem o Mashiach ben Yosef e tem o Mashiach ben Yudá, que é o Mashiach ben David. Então, Yosef foi também muito bem avaliado dentro da sua própria biografia, seus descendentes também, o Yudá também, cada um tem seu valor, viu, Elvio? Deus não deixa dever nada a ninguém. Todo mundo vai receber os seus dividendos do investimento na biografia que faz aqui na vida, na Terra. Então, todo mundo recebe seus dividendos, está tudo certo, todo mundo vai ser remunerado. Mas, aqui no caso, os Leviim estão com a espiritualidade diferenciada. Mazal Baruch. Obrigado. O que mais? Mais alguma observação, pergunta? O que eu vou falar? Bom, estão tímidos hoje, hein? Segunda-feira. Senhor Isaac, só tira o som para você poder falar. Você tem que retirar o som. Tem um botãozinho vermelho que você... Achou? Aí. Agora está ouvindo? Agora estou ouvindo. Agora está. Desculpem eu não saber mexer nisso. Mas vai ficar craque aqui conosco. Eu não sei se vai ficar craque de Torá, mas de tecnologia vai ficar, viu? O que é isso? Craque é você. Não, eu queria lembrar um comentário que Por favor. Li sobre que o senhor poderia até aumentá-lo, né, com os conhecimentos. No começo desta... Nós ainda aqui no norte chamamos Perachá, ou Paraxá, que fala que tinha mais uma pessoa nisso, chamada On. Né? E quando chegou mais... quando houve a confusão toda, e iam todos se reunir perante Arão e seu incensário e os outros com suas oferendas e tudo, a mulher de On, ela entendeu que aquilo não estava certo, né? Que toda a facção, como o senhor chama de Korah, estava bem errada com relação a Hakadosh Baruch Hu. E ela conseguiu, com os argumentos dela, ela conseguiu fazer que o marido não saísse de casa. Não, olha, você fica por aqui, e deu o jeito dela. Quer dizer, e esse comentarista que eu li, ele diz, olha, a mulher assim, virtuosa, ela edifica a sua casa, né? E a mulher insensata, citando Korah, acaba destruindo. Quer dizer, a importância da Eshet Chayil, da mulher judia, que ela teve ali com o ONU. O ONU não apareceu mais. Por quê? Porque ouvir sua esposa era uma situação muito difícil para o povo. Era aquele não movimento, e sim um rompimento. Né? E podia acrescentar alguma coisa mais para nós. Não, já não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Perfeito, o senhor Isaac traz aqui uma abordagem do Midrash, né? E, inicialmente, On ben Peled ben Reuven também era da tribo de Reuven, comparsa do Datan e Aviram,
e de repente ele não aparece mais, né? Ele e muito bem colocado, de forma exata, né? Pelo nosso grande reforço do grupo, né? Então ele traz é isso mesmo. A esposa do Cora dizendo para ele dia e noite: olha lá o teu primo é um manda-chuva, o outro teu primo é sacerdote, a prima é profetida e você não é nada. Você não é nada, olha lá, tua família te deu um golpe e tal. Aí ele ficou irritado e foi lá chamar a turma. Quando chegou no Onda, a esposa do Onda fez exatamente o trabalho contrário. A citação, né, que estava naquele momento se ajeitando, né, fazendo penteados, etc., e falando, não deixa ninguém entrar, não. Tudo isso era uma estratégia de segurar o marido, né, e depois salvou o marido, na verdade, desse rompimento. Muito bem, senhor Isaac, perfeito, agregando muito. Mas eu queria falar, senhor Isaac, tem uma pessoa aqui que quer falar uma coisa com o senhor, viu, senhor Isaac? Se o senhor me permite. Só um minutinho. Moisés, você está por aqui, Moisés? Estou aqui sim, Rávio. Eu só não vou aparecer porque eu já estou de pijama. Então, não estou com os trajes adequados. Então, por favor, Moisés, se apresente, fala o seu nome e fala com o Isaac. Seu Isaac Dan, o senhor não lembra de mim, é Moisés Mizrahi. Eu fui transferido para a Amazônia em 2002 e frequentei sua sinagoga. Eu não esqueço até o dia de hoje, que o senhor me recebeu já muito bem, o senhor me acolheu, e a minha gratidão é eterna com o senhor. A gente tem coisas que a gente não esquece. Não sei se o senhor deve já lembrar de mim, isso aqui tem 19 anos, né? Mas eu me lembro que eu fui um dia de tarde na sinagoga, o senhor me recebeu já muito bem, e eu comecei no Shabbat lá, e a sinagoga todo o Shabbat, na sexta e no sábado. Eu queria agradecer aqui a público aqui para o senhor, que eu não tive tempo, depois fui transferido para o Rio, e aí acabou que eu não consegui já falar mais. Muito obrigado. Senhor Isaac Daan, então deixa eu falar uma coisa para o senhor. O nosso querido amigo Moisés Mizrahi escreveu para mim o seguinte, e a frase dele é o seguinte, senhor Isaac: gratidão não prescreve. Gratidão não prescreve. Então, eu teria dito que o senhor é o líder da comunidade lá do norte, então, Minas Shamayim, temos aí um fruto que acaba de dizer, olha, eu estive lá, fui acolhido, isso, e aí está aí a Kadosh Baruch Hu fazendo o que é justo para o senhor. A gratidão ela é recíproca. Rapidinho, em 1974, eu fui levado pelo meu sogro, Zichrono Libraha, que o senhor conheceu, na sinagoga que era conhecida como Sinagoga da Rua Abolição, né? Eu conheci muitas pessoas, conheci 2 Hazanim fabulosos, que era o seu Davi Suka e o senhor Mizrahi, né? Eles gostavam muito de mim, e passei a frequentar. Bom, me formei em medicina e fui fazer uma pós-graduação em São Paulo. As coisas não são por acaso. Quer dizer, escolhendo apartamento, meu filhinho tinha 6 meses, para cá, para lá, acho ali na Rua Maria Paula, perto eu acho que ainda é Câmara Municipal, para cá, não conhecia tudo. De repente, eu consegui fazer uma troca, era um curso intensivo, muito, só sobrava o domingo. E eu consegui fazer uma troca pelo sábado para ficar por ali, pelo menos ali em casa. Que eu vejo, tem uma pracinha perto, Rua Abolição. Digo, Rua Abolição, aqui eu vinha com meu sogro, conheci todos os antigos, os Hazanim, né? A Rua Abolição não é grande, né? Olha, reencontrei tudo e todos. O tempo que eu passei em São Paulo morando e fazendo pós-graduação em medicina, eu passei a frequentar, eu ia ali, quer dizer, não foi por acaso que eu acabei escolhendo ali. E depois muitos e muitos amigos vieram, né?
Hoje estamos na Cravinho, quando eu São Paulo eu vou sempre lá, e a gratidão também é muito recíproca, porque eu sou muito bem recebido aí com vocês e tenho a satisfação de hoje ter meu rabino, Sami Pinto, né? Um erudito, um educador. Tem que se dizer isso, né? Um educador, né? Não só um rabino, né? E uma voz maravilhosa que tem quando faz Casanut, mas um educador que sabe todos os... Ele falou ainda agora, né? Nos corredores das escolas. Essa gratidão é minha também, senhor Mizrahi, Moshe Mizrahi. Muito obrigado por lembrar. Eu que agradeço, Isaac e Irav, muito obrigado. Muito bem, que bonito. Isaac, Baru. Eu agradeço, viu, Moisés, a sua característica, né, de trazer isso aqui na nossa aula, né? Eu fico até envaidecido de ter pessoas desse calibre aqui, né? Porque isso realmente é o povo judeu. O povo judeu é um povo, né, de grandes talentos, né? De grandes talentos. E eu fiquei aqui assistindo o desejo do Moisés de falar para o seu Isaac, e o seu Isaac, além de ter falado já o Midrash, ainda conta a sua história quando veio fazer o mestrado de medicina aqui em São Paulo, e aqui tem diretores da sinagoga que ouviram, e o seu Isaac, quando vem na sinagoga, é uma alegria imensa para nós, né, pelo calibre dele, pela história dele. Quem conhece o seu Isaac de perto, né, é o vinho que a gente gosta de dar brachá, né? Vamos fazer uma brachá nesse vinho, porque Kadosh Baruch Hu é muito... Kadosh Baruch Hu traz realmente pessoas fantásticas para o seu povo, e eu estou muito bonito toda essa quebra de protocolo aqui no meio da nossa cultura, mas, na verdade, fortaleceu o protocolo, não quebrou o protocolo, fortaleceu o protocolo, né? Precisamos de pessoas assim, pessoas que estão aí, e viu, Isaac, o Moisés é um rapaz que justifica até o nome Moisés, né? Ele até justifica. Pois é, exatamente. Quem sou eu, né? Exatamente. Que bom. Muito bem. Há mais alguém quer fazer algum comentário, alguma... Henry! Henry, que prazer te ver, Henry! Mashallah! Como é que você está, rapaz? Boa, Tov. Fico muito feliz de participar. Abraham Goldstein me falou, eu tenho que fazer uma interrupção, que tem uma coisa que eu não perco de modo nenhum, que é a aula do Rabino Sami Pinto. Eu falei, adoro o Rabino Sami, me passa o link. Eu já quero desejar que receber o link sempre, por favor. Olha, primeiro o Abraham Goldstein é o presidente por excelência, né? Agora, o Abraham acabou trazendo Henry Esses, que é um levita, é um levi. Esse aqui, família Esses, é levi, ele é da turma do Moshe, não é da turma do Cora, é da turma do Moshe Rabbeinu. É um prazer enorme te ver aqui, Henry, de verdade. Ficarei muito feliz se você prosseguir, estar conosco. Como está a família? Está todo mundo bem? Os filhos, netos, todos? Temos as melhores lembranças, reforçando os elogios ditos todos ao Rabino. Tivemos experiências maravilhosas na direção do Yavne Bet Chinuch, os cuidados, o carinho, o modo de cuidar do Jaime, a época, e a gente... Jaime é top. E a menina, Bela, a sua filha também. Olha, vou te falar, Baruch Hashem, você tem uma família bonita, que Deus sempre dê brachá para vocês. E foi um prazer enorme, uma surpresa super agradável. Eu agradeço o Abrão
em trazer essa surpresa, trazer um Levi na noite de hoje. Isso é muito bom, muito bom. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Por favor. O Mendital, ele faz publicações interessantes. Sim. Eu gosto dos pensamentos dele, não são pensamentos religiosos, mas ele fala sobre tudo. E ele mencionou uma coisa que me chamou a atenção. Eu gosto muito do teu pensamento, você é muito carinhoso e você educa pelo carinho, pelo coração. Em toda a história judaica, nas discussões de quem tem razão, inclusive anulando muitas vezes os outros. E o Mendy, num comentário essa semana, ele escreve sobre o Gaon de Vilna na época da Babilônia. E escreve que deu um decreto, que é o Herem, sobre Baal Shem Tov, que é uma figura extraordinária, maravilhosa, que deixou uma herança e um caminho muito parecido com tudo que foi dito aqui na história de Korach, de que quando você decide pelo coração, é como você decide como será julgado. Eu queria uma opinião tua, com tantas contradições dentro da comunidade hoje, lados, sinagogas, que deveriam estar unidas num uníssono, porque estamos todos falando de Torá e da comunidade judaica e de judaísmo e logo de humanidade, com o valor que são os valores judaicos. A humanidade é o principal, sem a humanidade não somos nada, não temos o que vender. E eu costumo dizer, o que nos faz diferentes é o valor da nossa união. E não a união porque não queremos perder o Estado soberano, que é o território, mas o Estado do que nos une de fato. E eu vejo cada um dizendo, esse é diferente. Então, estou falando de grandes sábios, de grandes formadores de opinião, que nós temos herança em todos eles, como o Gaon de Vilna, que chegou a dar Herem para Baal Shem Tov e depois revogou. Então, dentro dessa, eu espero estar dando as informações corretas, estou reproduzindo a minha leitura. Eu fico com esse comentário, não tem nada mais do que levantar a bola para você cortar. Então, obrigado. Bom, primeiro já falei, o prazer enorme. O tema Gaon Vilna e Baal Shem Tov mereceria uma aula por si só, né? Porque qual era a discussão? Ali havia discussão ou discórdia? Ali se assemelhou a Moshe, ou Korah e a sua patota, Korah Vadato, ou se assemelhou a Hillel e Shammai? Essa é a pergunta que nos cabe fazer aqui, se o nosso grande rabino Baal Shem Tov e o nosso grande rabino Gaon Vilna, a quem eles se assemelham. Na verdade, a discussão dos dois, no meu entendimento, é uma discussão de metodologia e não de conteúdo. É de como passar o conteúdo. A prática judaica, nos olhos do Gaon Vilna, só vai ter sentimento se tiver entendimento. Na visão do Gaon Vilna, você não tem condições de sentir algo que você não conhece e não entende. Tem que conhecer, entender para sentir. Na metáfora mais rápida, para que a gente possa defender as ideias do Baal Shem Tov, depois, o Gaon Vilna sustenta que um homem só vai amar a mulher depois que conhece a mulher. Não dá para amar uma mulher que ele não conhece. Então, o conhecimento judaico, o conhecimento da Torá, o Gaon Vilna defendia
a erudição leva à emoção. Essa é a escola Gaon Vina. Portanto, como consequência, ele defendia, né, escolas desenvolvidas dos estudos e do ensino, e realmente a metodologia do Gaon Vina ganhou notoriedade, né, nas galerias das grandes academias e shivot que saíram pela linha do Gaon Vina. Veio o Baal Shem Tov, e aí nós vamos entender que é aí que nasce o movimento, e não rompimento, movimento racídico. Ele vai pela outra linha e diz, não é verdade, não é verdade. É possível despertar o sentimento sem grandes conhecimentos. É possível fazer isso porque eu estou testemunhando muitas pessoas sendo excluídas das janelas da academia. Então, eu não posso deixar esse povo todo aqui fora. Não estão entendendo a matéria, não conseguem entender a matéria. X, quais são os problemas que parte do povo estava, entre aspas, sendo marginalizados porque a erudição estava difícil para ele. E Baal Shem Tov acreditava que, como cada um tinha uma alma, era possível linkar com eles pela emoção e não só pela razão. A metodologia do Baal Shem Tov diferiu da metodologia do Gaon Vina. Veja, aqui não houve rompimento. Eram dois movimentos. Eram metodologias de como repassar o judaísmo para a próxima geração. Eu repasso o judaísmo para a próxima geração na erudição, fomentando o estudo nos meus filhos, fomentando estudos nos meus netos, nos meus alunos, nos meus amigos. Eu faço centros de estudo, ou vem o Baal Shem Tov e fala, não dá, senhores, muitos não serão atraídos pelos estudos, muitos não serão atraídos pela erudição. E aí, o que fazemos com ele? Vamos pela emoção. Eles nos pertencem. Nem todo filho tem condição de estudar. Gaon Vina entendeu depois que se tratava de metodologia e, portanto, Gaon Vina reconheceu o que o Baal Shem Tov estava falando era de uma metodologia de não perder aqueles que não têm uma boa, vamos dizer assim, não tinha um brilhantismo cognitivo. Hoje, passado muitos anos já de disputa, hoje você tem erudição nos Hassidim, e hoje você já tem emoção nos Gaon Vina. Não se pode falar que os Hassidim não são eruditos, e você também não pode dizer que os que descendem do Gaon Vina, os lituânicos, não são emotivos. Todos eles se completaram. Dois personagens que se completaram, e hoje, e eu falo como Sfaradi, Henry, você também, por um acaso, é Sfaradi, nós agradecemos a Deus que nos forneceu na nossa literatura Gaon Vina e Baal Shem Tov, porque ambos fazem exatamente contribuições importantes para que o mundo Sfaradi fique equilibrado. O mundo Sfaradi, ele é emotivo e ele é com erudição, né? Então, acho isso extremamente importante. Extremamente importante. Ele se corrigiu, ele revogou o Herem, inclusive. Mas é óbvio, ele percebeu que era uma metodologia. Mas os dois, posteriormente, cometeram um próximo ato, que era fazer uma provocação. Eles foram antisionistas. Os dois. Olha, e essa história de antisionista merece uma explicação, hein? Tá bom que você está provocando muito bem os temas intelectualmente, já vi que você está afiado, mas eu fico muito à vontade de falar sobre esse tema.
a relação que o povo judeu tem com Israel antecede o sionismo. O sionismo, Não havia Israel, note-se que não havia Israel como território, como nação. Como? Que a definição de Israel como nação, não havia território soberano, povo, não havia, porque a definição de nação é povo, não é? Território soberano e religião, nesse caso, em se tratando de judaísmo. Não, o judaísmo, não. A Torá, na época, não havendo ainda o Estado de Israel, eles decretaram que não se podia ir a Israel e ser sionista, e a discussão entre eles já tinha sido acomodada, embora tivesse durado bastante tempo, infelizmente, e graças a Deus deu tudo certo, mas os dois ainda, depois de ter uma discussão desses, tanto os racídicos quanto o Vilna, eles se posicionaram ainda assim, numa outra situação, de dar harem para quem era sionista. Não. Pera, posso organizar essa ideia? Posso organizar? Me permite. Bom, primeiro, você sabe que nós estamos tendo aula do Rabi Haim Ben Attar. Sim. Rabi Haim Ben Attar viveu a mesma época que Baal Shem Tov. Saiba você que os dois mandavam cartas um para o outro. Saiba você que os dois, em cartas, que hoje facilmente podem ser lidas, combinaram de se encontrar em Israel, porque eles achavam que se os dois chegassem em Israel, Mashiach ia chegar. Então, Baal Shem Tov, em nenhuma forma, foi antisionista, e nem Rabi Haim Ben Attar, porque Rabi Haim Ben Attar chegou em Israel, ele chegou em Aco, rezou primeiro Rosh Hashanah Kippur dele na caverna de Eliyahu Hanavi, no Monte Carmel, em Haifa, depois ele foi para Tiberia, e depois ele foi para Yerushalayim ensinar a Torá. Esse foi Rabi Haim Ben Attar. Baal Shem Tov não conseguiu chegar em Israel por problemas de embarcação, problemas de viagem. Teve que ficar na Europa Oriental. Gaon Vilna, que você cita, também ele tem um livro do seu aluno, se chama... Minutinho. Bom, me foge o nome do livro, mas o aluno dele se chama Rabino Sokolov. Ele chegou em Israel, a primeira aliyá documentada em livros de história são a aliyá dos alunos do Gaon Vilna. Só para você saber, a informação está imprecisa. Gaon Vilna, Baal Shem Tov, Rabi Haim Ben Attar, todos que estudam Torá sempre viram Eretz Israel como o lugar da profecia, o lugar da Kedushá. Não há discussão. A discussão que vai ter, Henri, é sobre que Estado nós queremos ter. Se é um Estado A, B, C. E é legítimo agora essa discussão, que não vem ao caso agora. Mas falar que Gaon Vilna era antisionismo está impreciso. Falar que Baal Shem Tov era antisionista está impreciso. Como falar que qualquer Raham Sfaradi da época era antisionista, impreciso. Todos sonharam em ir para Israel. Em livro de história, eu te falo, você pode pegar o livro de história, por exemplo, do Ben Sadon, que é catedrático da Universidade de Jerusalém. Ele escreve lá, as primeiras aliot para Israel, os primeiros sionistas, quem foram? Eu te falo, Talmidim do Gaon Vilna. Depois nós temos uma aliá imensa da Hassidut Gur, que era uma Hassidut da Polônia. Eles foram um monte, compravam terras dos árabes, compravam terra dos árabes. E falar que os Hassidim são anti-sionismo não é verdade. Existem outras discussões que não vêm ao caso, é sobre que Estado nós queremos. Né? E tem discussão. Eu não estou dizendo que não tem discussão, mas... Por causa só podia admitir o sionismo com a vinda do Mashiach? Não. O que tem uma linha racídica, que é a linha racídica do Satmar.
essa linha, em especial, fala isso, que tem uma correria para fazer um Estado, quando, na verdade, nós estamos tirando o trabalho do Mashiach. Isso é para o Mashiach fazer, não para a gente fazer. Esse é um pensamento que, primeiro, não responde por toda a Hassidut, todas as outras correntes, né? E, de forma alguma, né, também eu não respeitaria esta opinião. Quer dizer, eu também respeito esta opinião. É uma opinião de um pensador, ele tem lá um livro chamado Vayoel Moshe, que eu já li, né? Então eu posso falar também, porque eu li. Eu não falo por falar. Eu li o que ele fundamenta. Ele tem uma fundamentação em cima da literatura, etc. Mas a grande maioria dos rabinos racídicos, lituânicos, sefaradim, todos eles são da linha de ir para Israel. O nome sionista ou não sionista é um nome que surgiu ainda há pouco. Esses rabinos falavam de Israel muito antes de Theodor Herzl. Quando o Theodor Herzl chegou, os rabinos já vinham com a pipoca feita. Não, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Se me permite, Rabino. Por favor, Abrão. O movimento sionista que ocorreu no final com o século XIX, XVIII, perdão, na realidade é um movimento político para a criação de um lar, de um lugar em que os judeus poderiam viver sem estarem perseguidos pelos pogroms que infestavam a Europa Oriental principalmente, mas não só a Europa Oriental. E aí o movimento, há uma diferença fundamental de interpretação do que vem a ser uma ação de ir para Israel, vista pelo lado do movimento sionista, a visão de ir para Israel visto pelo lado religioso, pelo lado rabínico, pelo lado judaico. Não que um não seja judaico, mas é que a visão é diferente, os pontos de vista são diferentes. E embora todos eles levavam à região que é hoje o Estado de Israel. Perfeito. Como classificar os movimentos. É uma questão de organização de linha, e dizer que um não era sionista, o outro era sionista, é bobagem, é perda de tempo, né? Primeiro precisa definir o que a gente quer dizer por sionista, para depois dizer ele era ou não era. Embora todos, se sionista é ter um movimento de direção a Sion, todos eram sionistas. Certeza. Não, e os rabinos antecederam, né? Estamos falando de rabinos citados aí no século XVI, XVII, quer dizer, são rabinos que antecederam muito antes. Sim. O movimento sionista é isso, é uma reação estruturada, politicamente organizada e socialmente estruturada para poder chegar lá. E é isso. E ir lá com uma legitimidade, procurando uma legitimidade dos demais países, dos demais governos para seu estabelecimento. Muito bem. Enquanto que o movimento religioso não tem essa preocupação. Não precisa. É isso. Olha aí, aqui estamos hoje estamos aí com muita legitimidade, clareza, transparência e resposta para qualquer assunto. Muito bom, muito. Muito bom. Eu teria, se me permite, mais uma colocação, Rabino, sobre o tema que nós estamos lidando. Sim. Eu fiquei um pouco confuso, porque se falou muito e se externou muito o aspecto de decisões por herança natural, né? Que é filho maior, é filho tal, heranças naturais. No entanto, dentro da estrutura judaica, do que a gente vê hoje, o que prevalece é a competência, a capacidade de fazer, e não necessariamente a sua herança histórica, não, a sua condição. Onde é que há essa mudança? Quer dizer, quando que no judaísmo a capacidade de realização prevalece contra, ou se eu estou errado,
prevalece contra a herança natural. Já no nascedouro. Sempre foi meritocracia. A única função que não é por meritocracia e é por herança é o sacerdócio. O restante é meritocracia. Ok, A ponto que, isso tá ok. A ponto que você não vai ver o substituto de Moshe, você não vai ver que é o filho, nenhum dos dois filhos dele. Aliás, os dois filhos de Moshe nem aparecem, né? O substituto de Moshe é Yoshua, um discípulo. Sim, então, sim. é a aula da meritocracia. Está aí, está feita a aula da meritocracia. Né? Só Deus, o sacerdócio. Quando Deus escolheu Moisés, ele não escolheu porque ele era filho de alguém. Não, Moshe é liderança. Yoshua foi escolhido como líder. Então é meritocracia. Né? Okay. Agora, o sacerdócio não. E, aliás, sabe que isso tem implicações, né, para nós rabinos que estamos na comunidade. Às vezes o jovem que é Cohen, ele precisa saber que ele é Cohen, né? Porque recai sobre ele sem ele perguntar, sem ele pedir e sem ele querer, mas assim, e é imputado algumas implicações porque ele é Cohen. É Cohen. E eles não entendem, eles começam, mas eu não pedi nada disso. Você não pediu, mas você é um sacerdote. Né? Agora, meritocracia, desde sempre foi assim, desde sempre. Ok, obrigado. Muito bem. Senhores, então, com todas as participações brilhantes aqui deste grupo, quero me dirigir ao final e agradecer muito a todas as contribuições. Obrigado, Abrão, por trazer o Henry até aqui, né? Esse levita, gente boa gente mesmo. Ele é o que nós chamamos de um Levi, né? Ele é um Levi, né? E ao seu Isaac, ao Moisés, a dona Rivka, a Miriam está aqui, não falou, mas poderia ter falado, o Elfio, o seu Jacques, enfim, todas as pessoas que estão aqui, desculpa se eu não citei todos, mas vamos para uma grande semana, boas notícias, se Deus quiser, em Israel, boas notícias no Brasil, e a gente sempre somos positivos e vamos, se Deus quiser, na próxima semana, ver o que Deus vai falar conosco, ou seja, o que a Torá vai dizer na semana que vem. Tá bom? Um forte abraço a todos. Shavua Tov. Obrigado, Obrigado, Rabino. Maravilhoso. Shavua Tov.